tema então nosso é o chamado. Texto conhecido, vamos ler juntos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ao longo da história, deparamos com a linda realidade do chamado de Deus para certas pessoas. Olha bem, há um chamado geral de Deus para todo mundo, né? Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos, Ele está convidando a todos para a salvação. Mas dentro da salvação, Deus tem algumas tarefas específicas. Dentro deste grande universo do perdão, da salvação, da graça de Deus, Deus comissiona, Deus unge, Deus envia. Então vejamos, José, Moisés, Samuel, Ruth, Davi, Esther, Isaías, Jeremias, Daniel, Paulo e muitos outros eram iguais a qualquer um de nós. Agora, escute o que segue aqui, é importante. Mas se destacaram pela forma como, vamos ler, perceberam o reino de Deus. Tudo começa por aqui. A forma como cada um de nós já entendemos, já discernimos o reino de Deus, essa dinâmica do reino, esse mover de Deus na terra. Tem que entender isso. Tem que entender isso. Nós chegamos para o Evangelho. Primeiro contato nosso com o Evangelho é realmente, né, sentar nas poltronas, ouvir a pregação, seguir os conselhos do pastor, dos obreiros, olhar para os exemplos que tem na casa do Senhor. E aí a gente vai amadurecendo, crescendo nas coisas de Deus, mas tem mais. Deus quer nos levar mais adiante. Nós precisamos ter uma percepção mais acurada, mais profunda do reino, da forma como Deus está agindo na terra, aonde Deus, como Deus está agindo, onde Deus quer levar o seu povo. E aí você vai entender que Deus convoca muitos de nós para compartilhar do seu grande projeto. As pessoas a quem Deus chama, a primeira meditação tem que passar por aqui. Primeiro, Deus chama, vamos ler juntos, né? Deus chama aqueles que se interessam pelas coisas de Deus. Irmãos, eu me converti num tempo em que estava havendo muitas conversões na igreja que eu me converti. E eu me lembro, claro, dos primeiros amigos, irmãos que eu tive que converteram na mesma época. A gente sentava juntos, né? A gente serviu na igreja juntos por um bom tempo, sentando ali juntinhos, lado a lado, olhando a Bíblia um do outro, comentando alguma palavra que o pastor acabou de falar, que foi importante. Enfim, aquela comunhão gostosa de jovens que, desde o início, começou a interessar pelas coisas de Deus. Eu dou graças a Deus, porque na época eu me converti naquele meio em que havia aquele clima, aquele sentido no coração de uma porção de jovens. A maioria dos jovens estavam empenhados em servir a Deus. E eu me lembro o seguinte, número 1, a gente não perdia cultos. Interesse pelas coisas de Deus era real. A gente não perdia, a Deus o livre. Se nós perdêssemos um culto, ficasse sabendo que foi uma bênção. Nós morríamos de dor no coração. Mas não estava lá, porque aconteceu, às vezes, alguma vez, por alguma razão, um de nós não está. E quando outros encontravam, disse, cadê você? Você não estava aqui, você não sabe o que aconteceu aqui ontem, nem me conta. Nem me fala para não ficar triste. Então havia um interesse profundo. Outra coisa importante, além da gente não perder nenhum culto, não tinha um jovem daquele grupo nosso que Deus levantou naqueles dias, que não tinha lido a Bíblia inteira em pouco mais de 3, 4 meses da conversão.
porque era uma fome, uma sede tão grande, que nós ficávamos monitorando um ao outro. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Onde você está? Eu já estou ali, eu estou lá. E aí ninguém queria ficar para trás. E depois apareceu um irmão ainda que inventou uma outra coisa, né? Boa de Deus. Ele chegou e disse: eu já tinha lido a Bíblia inteira uma vez, e eu fiz um propósito, gosto de ler a Bíblia, toda vez que eu for ler a Bíblia lá em casa ou aqui na igreja, leitura mesmo, não na hora do culto, tá? Que ia fazer leitura, que a gente ficava na igreja para orar. Ele dizia: eu vou ler ela de joelho inteira. Aí pronto, pegou. Todo jovem que ficou sabendo dessa história disse: não, eu vou terminar de ler ela nesse estilo normal e vou ler também ela inteira de joelho. Tinha uma irmãzinha idosa que morava no fundo da igreja, irmã Lia, não, quase isto. A gente conversava com ela todo dia, os jovens, todo dia a gente estava junto ali, ela morava ali, o pastor deu um cômodozinho lá para ela morar, ela tinha vindo de outro lugar, não tinha familiares, e era uma senhorinha muito delicada, e ela já não conseguia enxergar mais, ela via muito mal, usava óculos, mas não conseguia. E a gente chegava lá, a irmã, ela estava sentadinha, com a mão assim na Bíblia. O que você está fazendo? Ela disse: estou lendo a Bíblia. Ele disse: mas a senhora já falou que não consegue ler as letras? Ela disse: realmente, eu não enxergo mais as letras, mas todos os dias eu abro a Bíblia e vou passando o dedo devagarzinho no rumo de todos os versículos. E falo com Jesus: Jesus, eu não consigo ver as palavras, mas pelo teu Espírito, coloca elas no meu coração. Então essas coisas, né, tocavam a gente. Meu Deus, que amor à Bíblia. Então os jovens começavam a ter aquele amor à Bíblia por esses exemplos, pela própria convivência. A gente chegava na igreja, olha, sinceramente, irmão, não gosto de falar isso, parece que eu estou reclamando de alguém, mas não estou não. Mas a gente não conseguia sentar além do quarto, quinto banco aqui na igreja, não conseguia mais para trás, porque a gente queria estar no primeiro plano, ouvindo o pregador de perto, olhando para o rosto dele, deixando o pastor orar para nós toda hora também, para a gente ficar mais feliz ainda. Então, se interesse, Deus chama pessoas que se interessam. Não adianta alguém chegar e dizer: irmão, vamos evangelizar, irmão, vamos para frente, irmão, pega lá, irmão, cadê o folheto, vamos para o evangelismo, e o irmão está, né, fazendo aquele muxoxo assim: não sei se eu vou não gosto muito disso, eu não sei nem se eu quero ir. Irmãos, pessoas que para fazer você tem que obrigar a fazer, não vão ser as pessoas a quem Deus vai usar. Deus vai usar aqueles que vibram com as coisas dele, que amam as coisas dele. Então Deus chama aqueles que se interessam pelas suas coisas, as coisas de Deus. Eu não vou citar exemplo da Bíblia hoje não, mas quase todos os nomes que eu citei no início, aí, todos os nomes, aliás, eram pessoas que interessavam pelas coisas de Deus. Segundo, vamos ler juntos. Deus chama aqueles que se apresentam a Ele. Apresentar a Deus é exatamente isso. Todos os dias, tanto em casa como no templo, a gente está sempre dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer falar comigo hoje? Guia-me, Senhor, orienta-me. Se eu estiver planejando alguma coisa que não está na segunda tua vontade, pode mudar, pode me orientar, pode me advertir. Me ajuda a buscar o teu conselho. Se apresenta a Ele todos os dias. E não só no sentido de buscar direção para a vida, mas é aquela pessoa também que diz: Senhor, eis-me aqui, o Senhor quer usar minha vida, Senhor? Eu posso ser útil na tua causa? O Senhor pode fazer algo grande neste mundo através desse vaso tão pequeno? Eis-me aqui, Senhor. A minha vida, me coloco no seu altar. Davi disse: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5, verso 3. Os homens e as mulheres de Deus que têm sido usados no decorrer dos tempos por Deus em grandes tarefas, em grandes obras, muito antes de qualquer coisa, antes de qualquer
cargo, divisa, de título, foram pessoas que derramavam perante o Senhor, no altar de Deus. Né? Qualquer momento em que a palavra é pregada, são as pessoas que são sensíveis, deixam ser tocadas por Deus e demonstram isso. Não ficam com isso incubado, não. Demonstram. O chamado de Deus é inequívoco. Quando Isaías registrou a sua experiência com o chamado de Deus, ele começa dizendo assim, olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Isaías registra historicamente, ele pega um fato da história de Israel, e a morte de um rei, no caso o rei Uzias, era um fato então registrado. Então ele diz, foi exatamente nesse tempo que Deus me deu uma experiência grande com ele. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia. Então Isaías viu e ouviu como Deus nos chama, né? Quando olhamos para a Bíblia, não encontramos nenhuma chamada exatamente igual à outra. Deus chamou José por meio de sonhos proféticos. Deus chamou Moisés no deserto, na visão da sarça ardente. Deus chamou Ezequiel na visão do trono sobre rodas. Há um detalhe na visão de Ezequiel que até então não tinha sido mostrado nas outras visões. Que na visão de Ezequiel, Deus dá a ele um entendimento de um trono que é móvel. O trono de Deus é um trono giratório, que tem rodas. As rodas movidas pelo Espírito. As criaturas viventes que assessoram aquele trono caminham na medida que o trono se movimenta. Quer dizer, há toda uma sincronia, uma tecnologia celestial que pode deixar Deus ficar de frente para qualquer dimensão do universo. É por isso que em todo lugar que você estiver, você pode saber que você pode ficar diante do trono, na frente. Porque esse trono de Deus é móvel, ele está atento a todo aquele que clama, aquele que busca Deus. Deus falou com Daniel na visão do homem vestido de linho, às margens do rio Hidekel. Esta visão de Daniel também é incrível. Jesus falou também com o apóstolo João na ilha de Pátimos, Apocalipse 4, 1 e 2. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí não precisa descrever para os irmãos, é o livro do Apocalipse. João sai da condição de prisioneiro na ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão, e é elevado à condição de um visionário que vai ver o futuro de todas as gerações, vai ver a igreja glorificada, o efeito do sacrifício do Calvário já lá no céu. João vai entrar no meio da multidão, João vai misturar conosco lá no céu, sendo que ele viveu há 2000 anos atrás, Jesus já levou ele aonde ainda nós estamos pretendendo chegar. É esta a revelação, esse é o poder do nosso Deus. Você fala, mas como que Deus pode fazer isso? Irmãos, é porque Deus é eterno. Deus está tanto no começo como no fim de tudo. Como sabemos que Deus está nos chamando? Primeiro, quando nós recebemos uma percepção mais profunda da situação dos perdidos. Eu vou explicar isso aqui. Parece que a gente quer que Deus nos chame só dessas formas extraordinárias que acabamos de ler. Mas esta é uma forma muito assertiva de Deus começar a nos chamar. Percepção profunda da condição e da situação dos perdidos. A gente fica tranquilo, irmãos, até entender que as pessoas estão caminhando para o abismo. Aí eu falo isso aqui, mas ainda isso é apenas um discurso. O dia que essa realidade penetrar no coração de qualquer um de nós aqui,
Dessa forma perceptiva profunda, você vai passar a noite orando sem se cansar. Você vai ficar desesperado. Por quê? Porque aquela pessoa perdida que está caminhando para um abismo, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu pai, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que você ama, e geralmente é. E a gente, o seguinte, consegue ainda dormir tranquilo, às vezes, sabendo que pode ser que amanhã, hoje é o último dia dessa pessoa, e nós fomos para a cama dormir tranquilo, sem se preocupar de falar com ela, e nem mesmo até de orar por ela. Quando Deus começa a chamar uma pessoa para uma grande tarefa, e principalmente que a tarefa de Deus envolve a redenção dos perdidos, a busca dos perdidos, geralmente Ele dá essa percepção para algumas pessoas. O apóstolo Paulo teve essa percepção. Quando ele se converteu, ele não suportava, ele não parava, ele não aguentava ficar quieto, porque ele dizia assim: eu tenho que salvar os perdidos, eu tenho que ganhar os perdidos, eu tenho que ajudar os perdidos a conhecer a salvação. Então ele dizia assim: nada tenho a minha vida por preciosa, meu projeto de vida inteira é cumprir o ministério do Senhor. Qual era o ministério? Ganhar almas. Paulo dizia assim: é-me imposta essa obrigação, ai de mim se não pregar o evangelho. Todos nós temos essa concepção? Não, vamos ser honestos, não temos. Não tem ninguém aqui gemendo dizendo: ai pastor, o que é isso, irmão? O que foi? O coração está doendo, faltando ar. Não, pastor, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não, nunca vi nenhum irmão chorando desesperadamente, pedindo socorro para mim, porque ele está em desespero, porque ele tem que pregar o evangelho. Pelo contrário, a gente sabe que tem que pregar o evangelho, mas a gente tem tempo para passear, tem tempo para fazer compras e tal, e fazer muitas coisas que são irrisórias, né? Putz. Quando esse sentimento de eu preciso ganhar almas, as pessoas estão se perdendo, esse sentimento profundo penetra o coração, irmãos, você não para, você não quer parar mais. Você vai dormir a metade que você dorme. Por quê? Porque você tem que orar mais, você tem que pregar mais, tem que visitar mais, você tem que fazer alguma coisa para Deus. E eu já vi muitas pessoas que foram chamadas por esse sentimento que Deus infundiu nelas. Paulo tinha esse sentimento, os apóstolos tinham esse sentimento, Jesus tinha esse sentimento. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Olha o sentimento aí, a compulsão de misericórdia, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa compulsão é tão vinda de Deus, né, que eu conheci uma irmãzinha que nem sabia escrever o nome na igreja que eu converti. Essa irmã, Deus começou a usar ela, na simplicidade dela. E ela tinha uma filha que morava aqui no Veracruz, acordou de manhã, logo de manhã o Espírito Santo tocou no coração dela: vai para o Veracruz. Ela disse: eu preciso de Veracruz. Saía na porta de casa, tinha um centavo em casa. Saía, entrava, voltava a sair: meu Deus, eu tenho que ir lá. Isso era cedinho, 7 horas da manhã. E aí o vizinho dela estava jogando água no jardim. Dizia: ô dona Senira, o que foi? Só saiu aqui já umas 3 vezes, está esperando alguém? Ela disse: não, senhor, é que eu tenho que ir lá no Veracruz. Ah, só vai? Não, eu preciso de ir, mas não estou tendo jeito. Ah, como não? Eu estou sem dinheiro, sem nada, sem recurso. Não, eu te dou o dinheiro da passagem, dona Senira, só não falou comigo. O vizinho deu dinheirinho para ela, pegou o ônibus. No meio do caminho, ela disse: Senhor, por que eu tenho que ir lá no Veracruz agora cedo, Senhor? Por quê? Meu pai. Aí, e ela orava mesmo, o olho fechado dentro do ônibus, assim, quase audível para o povo escutar. Ela abriu o olho, o Senhor disse: comece a olhar para as pessoas. Ela começou a olhar para as pessoas sentadas, até que ela bateu o olho numa moça. Quando ela bateu o olho naquela moça, ela começou a chorar. A moça percebeu que ela estava olhando para ele chorando. Ela disse: ela está chorando. Ela disse: estou, minha filha. Mas não sou eu não, é o Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo te ama, o Espírito Santo quer te dar vida, o Espírito Santo quer salvar a sua alma. A moça começou a chorar também. Ela disse: vai descer.
Ela disse, aonde você quiser descer, a obra é de Deus. A mocinha desceu no próximo ponto. Desceram. Ela disse, minha filha, foi bom, vou orar por você, porque Deus tem um plano na sua vida. Eu disse, senhora, a senhora não sabe o que está acontecendo na minha vida. Isso deve ser de Deus mesmo, que hoje eu ia acabar com a minha vida. Hoje era o meu último dia no mundo, mas o senhor está falando isso e Deus tocou no meu coração. Eu estou sentindo o amor de Deus. Deus me quer para Ele. Tá? Eu disse, e orou por ela, e ela converteu, a menina aceitou Jesus, e a irmã Senira, vai com Jesus, minha filha, procura a igreja agora, vai crente. E aí voltou para casa, mais tarde, esteve na casa da filha só por formalidade, no dia que aconteceu isso à noite, ela deu testemunho na igreja. E nós dizemos, glória a Deus ali naquele dia, diz que coisa tremenda, é o Espírito Santo de Deus mesmo, que nos ajuda a amar os perdidos. É chamada de Deus. Quando o Espírito de Deus começa a te chamar, Ele pode chamar através dessa compulsão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Olha que compulsão. Eu nunca cheguei aqui em Trindade e chorei sobre Trindade. Tem que ser honesto. Mas Jesus olhou Jerusalém e chorou. Ah, se tu conhecesse também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus chorou sobre Jerusalém. Eu não me esqueço quando o pastor missionário João Caetano estava pregando naquele evento que Deus falou muito conosco. Ele disse, Deus pode fazer uma chamada para um irmão em uma viagem. Ele tinha uma maneira muito especial de ensinar, bonita. Aí ele dizia, mas como, irmão Joá, como Deus vai chamar uma pessoa numa viagem? Ele disse, vocês lembram quando Paulo estava de viagem e chegou na cidade de Atenas, estava vindo da Tessalônica, perseguiram ele lá e saiu correndo, foi para Atenas. Em Atenas ele chegou sozinho, tinha que esperar Timóteo, e a Bíblia diz que Paulo, ao invés de descansar, ao invés de recuperar suas energias, a Bíblia diz que Paulo saiu pela rua de Atenas. E o que aconteceu com Paulo? A Bíblia diz que Paulo, vendo a cidade entregue à idolatria, começou a ficar indignado. É a Deus descanso. Paulo era assim. Se tivesse um desafio, algo que falava o seu espírito, eu não queria saber do bem-estar dele. A Bíblia diz que ao invés de descansar, Paulo foi para o Areópago, foi pregar a respeito do Deus desconhecido. Mas tem muitos irmãos que viajam, vão ver outra cidade, ver o prédio, ver o monumento, ver a estátua, ver tudo, mas não vê as almas. Não é turista, não é missionário. Mas é importante que toda pessoa seja um missionário. O missionário vê almas. O turista vê só monumentos. O turista só vê coisas que perecem. O missionário vê almas. Olha as almas, Senhor. Esse povo está entregue à idolatria. Esse povo está entregue à prostituição. Esse povo está entregue à droga. Eu quero ganhar esse povo para Jesus. Vamos para frente. A chamada de Deus também pode vir através de uma percepção mais profunda das necessidades. Vamos repetir? Uma percepção mais profunda. É isto. Pessoa que entra na igreja diz, essa igreja está vazia, hein? Tanto banco aqui, cadê esse povo? Para ele é só um tema de crítica, de falar, tentar interpretar que o pastor não está trabalhando, talvez. Já outros chegam e dizem, Jesus, misericórdia, me ajuda, Senhor. Eu posso ser um instrumento, eu posso ser uma bênção nas tuas mãos neste lugar. Eu vou ajudar essa casa de oração que é tão bonita, porque tem tão pouca gente. Eu vou atrás, deve ter gente querendo vir para cá, mas não sabe o caminho. Eu vou mostrar, eu vou buscar, eu vou ajudar. Por quê? Porque ele teve uma percepção da necessidade da igreja. Enquanto um tem apenas a percepção de crítica, o outro tem a percepção da necessidade. Senhor, isso pode ser mudado. Sei que o Senhor quer. Sei que o Senhor quer usar alguém para fazer alguma coisa em benefício desse trabalho, dessa obra.
Deus falou através do profeta Jeremias: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. O irmão o irmão tem uma chamada e lê esse versículo e diz: Senhor, eu vou ser esse pastor, eu vou ser esse líder, essa líder que o Senhor quer, que eu ajude, que eu apacente, que eu alimente o rebanho, que eu fortaleça o rebanho. Eu vou ser, Senhor, o Senhor disse que vai levantar, então eu vou me colocar nas tuas mãos. A igreja precisa, a obra está precisando, o pastor não dá conta sozinho, tem poucos obreiros. Ele não vê o lado de crítica, vê o lado do desafio e fala: é o reino de Deus, Deus tem um plano, Deus pode todas as coisas, eis-me aqui, Senhor. O falar divino por meio das Escrituras. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Muitas pessoas têm sido chamadas por Deus enquanto lê a Bíblia, enquanto medita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. O Espírito de Deus trabalha por meio dessa palavra, toca no nosso coração. Isso não é um livro comum, irmãos. O papel é comum, o formato é comum, mas a mensagem é divina. Vamos para frente. Falar divino por meio da pregação. Será que Deus fala por meio da pregação? Claro que fala. Deus disse: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus é poderosa. Eu tenho plena convicção que enquanto estamos pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo está falando muito mais do que a minha voz no seu coração. Então, fique atento. Deus está falando na sua igreja. Cada culto, cada ensino, cada pregação, nós fazemos com temor e tremor diante de Deus. Eu tenho plena consciência que o reino de Deus está em movimento. Assim como o trono de Deus na visão de Ezequiel era um trono sobre rodas que se movimentava continuamente, eu acredito também que a dinâmica de Deus na igreja não cessa. O agir de Deus não para, Deus está trabalhando. E de vez em quando Ele capta a atenção do mais distraído que tem. Ele consegue captar do mais distraído, pode estar lá de fora, pensando em ir embora, de repente Deus capta ele lá fora. Ele volta aqui, eu tenho alguma coisa com você aqui hoje. Milhares receberam o chamado durante a pregação da palavra do Senhor. A palavra de Deus opera convicção e desafia a uma entrega total. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Feche seus olhos, Pai Celestial. Ó querido Salvador Jesus, a tua obra perfeita na cruz precisa ser engrandecida, precisa ser divulgada, pregada nos 4 cantos da terra. Homens e mulheres, Senhor, precisam saber que Tu és o Salvador, o único que pode dar ao homem a vida eterna. Nós oramos, Pai, por todas as pessoas desta cidade, deste nosso grande país, deste mundo, Senhor, que precisa ver a luz da Tua salvação. Pai, aqui estão vasos, aqui estão homens e mulheres, Senhor, que o Senhor remiu com Teu sangue, os quais já deram provas de que Te ama, que querem Te servir, que querem, Senhor, se entregar em Tuas mãos. Cumpra a Tua vontade, Senhor, que o Seu nome seja bendito eternamente, que nós possamos, Senhor, nos esconder
atrás da tua cruz, para que pelo poder do teu Espírito, o Evangelho do Senhor ganhe uma dimensão, Senhor, muito maior, através de nossas vidas, de nossas pregações, de nossos testemunhos. Abençoe, Senhor, desde as crianças, que o Senhor também pode usar, até os mais idosos. O Senhor possa capacitar, o Senhor possa ungir, o Senhor possa preparar. Pai, entregamos tudo em tuas mãos, rendemo-nos diante de ti, não somente hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém, e amém, e amém. Este é a mensagem do Senhor. Carregue no coração, leva para casa, deixa Deus trabalhar na sua vida. Não esqueça, quinta-feira estaremos aqui no grande culto aqui do grupo que coordenará a Atalais. Vai ser uma benção. Está terminado em nome de Jesus.